Havia mais uma questão aqui. Microfone aqui, por favor, e depois outra ali. Boa noite e obrigado pela palestra. Amadeu Soares, da Universidade de Aveiro. Eu vou fazer duas perguntas numa. A primeira é a questão da aquacultura. Portanto, o planeamento que está a ser feito em colaboração com a Universidade dos Açores vai indicar apenas zonas aptas ou zonas e espécies que podem ser exploradas nessas zonas. E depois, a segunda parte é a questão da captação de recursos humanos. Eu acho que uma alternativa interessante aos estudantes e já doutores do país à imigração para outros países podia ser a imigração para os Açores, desde que o vosso plano de bolsas e de fixação de pessoal fosse mais divulgado a nível nacional. Portanto, era esta observação. Obrigado. Muito obrigado. Pois, o plano de bolsas é muito centrado na região autónoma dos Açores e nem sempre, se calhar, não é tão divulgado como seria desejável. Mas é competitivo? Já agora, eu não conheço. É competitivo esse plano de bolsas? É comparável ao que é a nível nacional. Então falta, de facto, aí comunicação. É indexado e, portanto, não sei se será um requisito... Bom, os concursos vão ser todos refeitos agora, porque, como sabem, passamos para um quadro comunitário novo, cujas regras serão conhecidas brevemente. E sem isso ainda não podemos lançar os novos concursos para o ano de 2015, porque queremos garantir que os concursos que lançamos se enquadram nas novas elegibilidades do próximo quadro comunitário. Senão não podemos multiplicar os euros que temos do orçamento regional pelo máximo de bolsas possível. Mas, desde que sejam, portanto, projetos que são feitos na região e que trazem gente qualificada para a região, não há razão nenhuma para não os divulgarmos a nível nacional. A segunda pergunta sobre o projeto, espécies concretas julgo que não serão objeto do estudo, mas obviamente grandes grupos, portanto algas, por exemplo, haver uma zona que tem potencial para algas, não entrando na espécie, se é uma alga verde ou uma alga vermelha ou determinada espécie, ou zonas para instalação de gaiolas, seja para o que for que se queira pôr lá dentro, julgo que é este o enfoque do estudo. Há uma outra área que não é necessariamente marinha, mas que tem a ver também com uma vantagem competitiva dos Açores, que poderá ser costeira, porventura. Nós, nos Açores, temos geotermia, temos água quente gratuita. E isto é uma vantagem competitiva grande, apesar de estarmos a milhares de quilómetros de todos os principais mercados. Temos um custo de produção de alguns organismos, sejam eles marinhos ou, se quisermos mesmo em sistema fechado de água doce, depois ter algumas produções, conseguimos produzir espécies que têm grande valor comercial no norte da Europa, no centro da Europa, com um custo muito mais barato na produção, porque mantemos tanques com água quente gratuitamente e depois esta produção mais barata é mais que compensa o custo do transporte. Portanto, a aquacultura poderá ter outras dimensões que transcendem só a dimensão marinha. Já agora, a utilização depois desse estudo há de ser feita sobretudo por privados, imagino eu. Sim. E eles é que têm que investir, é que têm que avançar com os projetos. Exatamente. Há uma parte de investigação científica que, na nossa visão do Governo Regional, deve ser feita pelo Estado. De facto, é muito complicado um privado querer avançar. Mas depois essa informação é divulgada e tentaremos que privados avancem. Um grupo relevante para primeiros investimentos em aquacultura, creio eu, seriam as próprias associações dos pescadores, que sempre olharam com alguma dúvida para a competição possa vir desse setor, mas que são os verdadeiros homens do mar, estão habituados a ir para o mar. Trabalhar offshore nos Açores não é uma coisa fácil, a ondulação é muito problemática, não é qualquer pessoa, não é um agricultor que se põe de repente num barco e vai trabalhar em gaiolas offshore. E acho que as associações dos pescadores, para suplementarem o seu rendimento, seja a produzir isco, ou seja a produzir algas ou outra coisa qualquer, ou peixes mesmo, julgo que conseguem mobilizar gentes e interesse e se calhar com um empurrão também do Governo inicialmente. Nós temos vários contratos com associações para nos fazerem gestão de portos, uma série de atividades e com algum subsídio governamental para arrancarem. Tenho esperança que avance. Os ciclos económicos nos Açores começam com alguém que é pioneiro e depois toda a gente copia. A ideia é que normalmente temos várias monoculturas de alguma atividade. Espero que se comece algum tipo de monocultura da aquacultura em alguns setores por essa via, com 1 ou 2 projetos piloto que eu gostava que nos próximos 2 anos se tornassem realidade. E é mais seguro, seguramente, que ir ao mar. Sim, bom, assim, mais do que mar. Tem os seus riscos também. Mais questões? Havia ali mais um braço de mar há pouco. 2, se não me engano. Por favor. E há ali outro. O microfone já está ali? Aqui, desculpa. Boa noite. Carlos Costa, dos Estaleiros Navais de Mondego. Eu estive há dias em Luanda, e onde esteve o seu colega, o secretário de Estado do Mar, Pinto de Abreu. E estou agora aqui.
e passo por 2 palestras sem nenhum dos autores falar da construção naval e da reparação naval como atividade do mar. Porquê? É uma boa pergunta. Nos Açores há uma tradição de construção naval, há vários estaleiros, a Ilha do Pico, próxima de onde eu estou baseado, é um exemplo claro. Viveu muito durante algum tempo de construção naval, em particular para as pescas, em que havia estímulo à construção de novas embarcações. Desde que deixou de existir esse estímulo a novas construções, foi uma atividade que caiu muito nos Açores. Está diagnosticada como uma área com grande potencial, mais no sentido de manutenção de embarcações de recreio. Nos Açores tensionamos, não lhe falei também da náutica de recreio, que é outra área que é prioritária para os Açores. Nós temos uma série de obras em curso para atrair embarcações de recreio para os Açores, gente que esteja a atravessar o Atlântico, gente que alugue um barco e passa um verão a velejar entre as várias ilhas. Estamos a construir novas marinas e novas infraestruturas portuárias. A construção naval tem um papel central também. A construção ou os estaleiros navais para manutenção são uma peça-chave dessa engrenagem. De facto, não está aqui, mas como lhe digo, elenquei apenas alguns projetos mais importantes. Está neste momento um estaleiro na Ilha do Pico, os estaleiros navais da Madalena, que tem uma infraestrutura grande. Estão neste momento em negociações para criar um consórcio privado que pegue neles, mas é uma área que seguramente, quando tivermos desenvolvimento de atividades offshore, vai ter que ter seguramente desenvolvimento para além do que tem hoje. Mas agora, os clientes potenciais dessa atividade são clientes locais, de operação local? Sim e não. Também Veleiros que atravessam o capacidade. Atlântico e que param nos Açores Claro. têm um sítio para se desistirem da travessia, pôr o barco a seco, fazer reparações, saírem de avião, voltarem um ano depois para continuarem a viagem. Quando tivermos atividade offshore de exploração comercial de algum género, essas reparações terão que ser feitas, não vamos rebocar para o continente plataformas offshore. Portanto, haverá seguramente atividade para abastecer uma indústria bem dimensionada de construção naval, reparação naval. Muito obrigado. Mais questões? Por favor. Do ponto de vista internacional, Luís Bertão, engenheiro mecânico, não é? Sob o ponto de vista internacional, nós estamos integrados numa União Europeia que manda na agricultura, manda nas pescas. Diria, não mandará também no nosso mar? A pergunta é se não devia também mandar? O nosso mar aos chineses e aos russos para ele não ficar inativo. Obrigado. Muito bem. Falou há bocado em algas, assim como algo que fechou. Eu não apanhei a última parte, mas sobre a União Europeia... Também não percebi a última parte. Por favor, se tira a parte como é das algas que não apanhei. Tivemos cá uma fábrica de algas marinhas, assim como aqui perto de Lavras, que fechou. Foi comprada por um grande grupo económico do seu ponto de vista comércio, Sonai. Obrigado. Sobre a União Europeia, de facto, a política de pescas é uma política comum. Portanto, nós, como membros da União Europeia, tendo assinado o tratado, estamos vinculados às regras que nos impõem. Temos, mesmo assim, algum espaço de manobra, mas as cotas de pesca, por exemplo, são-nos impostas em negociação de Conselho de Pescas. Nas outras áreas do mar, não. Eu, por acaso, estava em Bruxelas quando foi apresentada a diretiva do ordenamento do espaço marítimo, por exemplo, que teve grandes resistências, especialmente daqueles países mais tradicionalmente anti-europeus, como o Reino Unido, a Holanda, que resistem muito. Portanto, muito do que se passa no mar não tem a ver com a União Europeia. O que a União Europeia nos pede é que, façamos algum ordenamento do espaço, à nossa vontade. E 2, que falemos com o nosso Estado vizinho, quando o tivermos, para integrarmos o que um está a fazer com o outro. E pouco mais manda a União Europeia no mar, a não ser na questão das pescas. Temos o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas a ser regulamentado. Infelizmente está com um atraso superior aos outros instrumentos financeiros do próximo quadro comunitário, mas que vai ser uma peça essencial para nos organizarmos e para gerirmos o nosso mar. E tem uma componente dentro dele, chamada Política Marítima Integrada, que serve para financiar precisamente projetos para fazer pontes entre diferentes áreas, entre transportes e pescas, entre pescas e aquacultura, e entre ambiente e transportes, etc. Portanto, há uma parte da política europeia nesta área que serve precisamente para fazer pontos. Portanto, eu não estaria demasiado preocupado com um domínio de Bruxelas sobre o nosso mar. O
contrário, digo daquilo que aconteceu nas pescas, que pelo menos com proveito, só com fama ou com proveito também, Bruxelas é muitas vezes acusada de ter contribuído para desmantelar uma parte da nossa frota pesqueira. Sim, é verdade. Por outro lado, nós temos, nos Açores em particular, uma rede fabulosa de infraestruturas portuárias que servem às pescas, mas não só, são polos de desenvolvimento graças a fundos comunitários. Por isso, é verdade que financiaram esses projetos e uma série de apoios, e as pescas podem ter gradualmente sido desmanteladas. Do ponto de vista estratégico, é discutível se as opções tomadas foram as corretas ou não, mas muito dinheiro foi injetado na nossa economia e nos atores que estavam envolvidos nessas áreas. Por isso, enfim, foram opções que foram tomadas a nível de Estado e também a nível de indivíduo, em cada ponto. Quanto à fábrica de algas, há mercados novos, as algas foram usadas para coisas diferentes ao longo do tempo, agora têm utilizações diversas, ainda na alimentação, como já eram anteriormente, mas também nas áreas de biotecnologia, de cosméticos, portanto há uma série de aplicações novas que poderão tornar, porventura, mais rentáveis alguns tipos de algas, de apanha ou cultura de algas, aplicações que não existiam antes e, portanto, poderão trazer novas fontes de rendimento. Eu não me preocupo excessivamente ser um grande grupo económico ou um pequeno grupo económico a ser detentor de uma determinada exploração, desde que dê emprego e que agira de forma sustentável e que traga bem-estar às pessoas que lá trabalham e riqueza para o país. Não tenho um preconceito a priori sobre grandes grupos ou pequenos grupos.